Há ataques direcionados ao seu propósito dado por Deus. Quando Deus dá a uma pessoa um chamado ou propósito específico, o inimigo frequentemente responde atacando a área mais intimamente relacionada a esse chamado. Este é um ataque espiritual estratégico, não uma tentação aleatória. Por exemplo, Davi, José e Sansão foram homens com papéis significativos no plano de Deus, e cada um enfrentou tentações ímpias intensas. Davi caiu com Batseba. José foi tentado pela esposa de Potifar e Sansão foi atraído por mulheres que o afastaram dos mandamentos de Deus. Essas tentações não foram coincidência. Eram ataques direcionados. O princípio aqui é que o inimigo tem como alvo seu ponto de impacto, sua liderança, sua influência, seu chamado, atacando por meio da luxúria, especialmente quando esse chamado ameaça a agenda do inimigo. Deus usa as lutas para te manter humilde e dependente. Em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo escreve sobre um espinho na carne que lhe foi permitido permanecer, apesar das repetidas orações para que fosse removido. A resposta de Deus foi: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quer o espinho fosse uma aflição física ou uma tentação espiritual, o propósito era claro. Ele evitava o orgulho e criava uma profunda dependência da graça de Deus. Da mesma forma, uma luta persistente com a luxúria pode ser usada por Deus para formar humildade espiritual. Isso mantém o crente consciente de sua fraqueza e focado em sua necessidade da ajuda de Deus, evitando a autossuficiência ou a complacência. As lutas desenvolvem maturidade espiritual através da perseverança. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, instrui os crentes a considerarem como alegria quando enfrentam diversas provações, porque tais provações produzem perseverança, o que leva à maturidade. A luxúria, quando combatida corretamente, torna-se uma dessas provações que refinam. A luta constante cultiva a força interior e a resiliência espiritual. Cada momento de resistência se torna parte do processo que Deus utiliza para aprofundar o caráter, purificar os motivos e produzir um crescimento espiritual a longo prazo. A consciência da luta pode promover uma maior intimidade com Deus. Lutar contra a luxúria e estar consciente dessa luta pode aproximar uma pessoa de Deus, não afastá-la. Paulo disse em 2 Coríntios 12, versículo 10, "Quando sou fraco, então é que sou forte." A fraqueza abre a porta para que o poder de Deus atue. Quando um crente reconhece sua incapacidade de vencer a batalha sozinho, ele começa a depender mais plenamente da força de Deus. Isso cria uma dependência relacional mais profunda, não apenas uma mudança de comportamento. A consciência da luxúria torna-se um meio pelo qual Deus mantém o coração sensível, ensinável e atento à sua presença. Sua luta te prepara para ministrar a outros. Em 2 Coríntios 1 a 4, Paulo escreve que Deus nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar outros com o mesmo consolo que recebemos. Esse princípio se aplica diretamente à batalha contra a luxúria. Quando Deus fortalece alguém através dessa luta, essa pessoa se torna capacitada para ajudar outros que enfrentam o mesmo desafio. A área de maior fraqueza frequentemente se torna a área de maior ministério. A experiência traz credibilidade. A vitória, mesmo que parcial ou em processo, dá autoridade para falar vida, esperança e verdade a outros. Deus molda a sua história para um impacto redentor. Deus não desperdiça nenhuma parte do caminho de um crente, incluindo sua luta contra a luxúria. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29, ensina que, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam, para que sejam conformados à imagem de seu Filho. A frase, em todas as coisas, inclui fracassos pessoais, tentações e batalhas internas. A luta contra a luxúria pode se tornar uma parte central de como Deus molda uma pessoa para refletir Cristo. Esse moldeamento não é teórico. Quando Davi pecou com Batseba, o resultado foi o Salmo 51, uma expressão profunda e sincera de arrependimento que tem consolado e confrontado gerações. O fracasso se tornou o cenário para uma autenticidade espiritual maior e um ministério de verdade. De maneira semelhante, Deus utiliza a luta contínua de um crente com a luxúria para construir uma história que testemunha sua graça e poder santificador. Deus edifica uma disciplina movida pela graça, não pelo legalismo. Muitos ensinamentos focam na graça ou na disciplina de forma isolada. No entanto, o ensino bíblico as combina. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, Paulo diz: "Pela graça de Deus sou o que sou. Trabalhei mais do que todos eles, ainda que não eu, mas a graça de Deus que está comigo." A disciplina sem graça se torna legalismo. A graça sem disciplina se torna libertinagem. Na luta contra a luxúria, ambas são necessárias.
O crente é chamado à ação prática, prestação de contas, estudo das Escrituras, hábitos espirituais e estabelecer limites. Mas essas ações devem ser impulsionadas pela graça de Deus, não pelo esforço humano. A luta contra a luxúria ensina esse equilíbrio, expõe a inutilidade do esforço próprio e leva o crente a aplicar práticas disciplinadas fundamentadas na força divina. Sua batalha pode passar da vergonha para a consciência sagrada. A resposta típica diante da luxúria é a vergonha. Mas as Escrituras oferecem um paradigma diferente, a transformação por meio da consciência. Quando Paulo fala de sua fraqueza, ele não a esconde, mas se gloria nela. Por quê? Porque ele sabe que é justamente aí que o poder de Deus se torna evidente. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo diz: "Quando sou fraco, então é que sou forte." A luxúria, quando enfrentada com honestidade e humildade, deixa de ser uma fonte de culpa oculta e se torna um lembrete da necessidade da graça. Essa mudança, afastando-se da autocondenação e aproximando-se da dependência sagrada, é fundamental. A consciência da luta contínua torna-se o terreno onde Deus cultiva a santidade, em vez de ser a base para a vergonha e o retraimento. Sua luta pode ser prova de um chamado divino, não uma desqualificação. Lutar contra a luxúria muitas vezes é interpretado como uma desqualificação para ser usado por Deus. As Escrituras ensinam o contrário. Ao longo da história bíblica e da Igreja, aqueles com profunda influência espiritual também carregaram grandes batalhas pessoais. Agostinho, que lutou contra a luxúria antes de sua conversão, tornou-se um pilar teológico da Igreja. Clive Staples Lewis admitiu enfrentar um zoológico de luxúrias e, mesmo assim, tornou-se um dos autores cristãos mais influentes da era moderna. Seu chamado não foi anulado por sua luta, mas sim refinado através dela. A presença da luta não implica a ausência de Deus. Pode ser um sinal de preparação para uma responsabilidade maior. Deus frequentemente confia as tarefas espirituais mais significativas àqueles que estão mais conscientes de sua fraqueza. O inimigo mira aqueles que representam uma ameaça. A guerra espiritual opera sob uma lógica estratégica. O inimigo não desperdiça recursos com quem não representa uma ameaça para sua agenda. Se um crente está sob uma tentação constante, especialmente na área da luxúria, pode ser porque sua obediência causaria um dano significativo aos planos do inimigo. A tentação, portanto, nem sempre é evidência de fraqueza espiritual. Pode ser uma confirmação do potencial espiritual. Esse princípio é ilustrado em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto e tentado diretamente por Satanás. O momento do ataque, imediatamente após o batismo de Jesus e antes de seu ministério público, mostra que o inimigo costuma atacar com mais força justamente antes ou durante um grande avanço espiritual. A batalha contra a luxúria, então, pode não ser uma experiência aleatória, mas sim uma tentativa focada de neutralizar alguém que Deus está preparando para causar impacto. As lutas impulsionam uma dependência mais profunda, não apenas uma mudança de comportamento. O objetivo final da obra de Deus no crente não é simplesmente melhorar o comportamento, mas sim um relacionamento mais profundo. Em Romanos 8, versículo 29, Paulo diz que o objetivo de Deus é conformar o seu povo à imagem de seu Filho. A luxúria, como uma luta interna persistente, revela áreas do coração que ainda não foram completamente entregues. Essa revelação, por mais dolorosa que seja, convida a um relacionamento mais profundo com Deus. Em vez de reduzir a vida espiritual à gestão do pecado, a luta abre caminho para uma transformação relacional. Isso leva o crente a se perguntar não apenas como deixo de pecar, mas também como ando mais perto de Deus. Essa mudança reorienta o propósito da santificação da perfeição exterior para a comunhão interior. O poder redentor de Deus é maior do que o seu fracasso. Por fim, a luta contra a luxúria demonstra que a graça de Deus pode redimir até mesmo nossos lugares mais quebrados. Quando Davi pecou, ele não foi afastado do plano de Deus. Seu arrependimento se tornou um canal de cura para outros. Quando Paulo lutou com seu espinho, Deus usou isso para amplificar a graça. Da mesma forma, a sua história. Até mesmo a parte marcada pelo fracasso não está fora do alcance redentor de Deus. Ela pode se tornar o meio pelo qual outros encontrem esperança. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A luta não te define. O propósito redentor de Deus através dela, sim, a sua perseverança, o seu retorno a Deus e a sua recusa em desistir são sinais de uma pessoa que está sendo moldada para que Deus possa confiar-lhe coisas maiores. E se a maior ameaça para a sua fé não for a incredulidade, mas a devoção a algo que parece espiritual? A Bíblia nomeia os falsos deuses por uma razão, e muitos ainda influenciam vidas nos dias de hoje. Veja como cada falso deus da Bíblia é explicado em detalhes para expor os enganos que se escondem à vista de todos.